Queridos irmãos de Nova Aliança, nós estamos assim bastante animados com esse tipo de trabalho, com esse tipo de culto, né, chamado culto virtual. E eu tenho certeza que isso é por pouco tempo, né? A gente vai poder estar junto, vai poder desfrutar da comunhão presente, né? De estarmos ali no templo. Mas hoje, dia 27 de março, nós estamos reunidos espiritualmente, como tivemos na quarta-feira, no culto que nós apresentamos pelo WhatsApp. Hoje um culto de oração, e com certeza nós vamos orar daqui a pouco e buscar a Deus na nossa salvação, porque estamos diante de tantas notícias, de tantas exposições, de tantas deliberações, opiniões, fatos mundiais, e nosso coração naturalmente ele se estremece pela nossa fraqueza, pela nossa pequenez, pela nossa temporidade, e a perplexidade muitas vezes toma conta da nossa alma. Mas buscando a Deus esses dias, orando a Deus, falando com o Senhor a respeito dessas coisas, Deus me fez lembrar de uma experiência de um rei de Judá, chamado Josafá. Ele conta a sua história mais ou menos ali em 2 Crônicas 20. Eu queria até que os irmãos pudessem abrir a Bíblia, 2 Crônicas 20. E eu começo essa mensagem, essa pequena mensagem, no verso 2, em que diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. É uma notícia que pegou Josafá de surpresa, apesar dele já saber que havia possibilidades, né, desse confronto. Mas a Bíblia diz que naquele momento Josafá ele toma posições, ele toma de uma convicção de fé, e esse povo que estava por atacá-lo era uma nação que cultuava e servia a deuses falsos, eram pagãos, e na verdade o que eles queriam mesmo era destruir o povo de Deus. E quando Josafá soube dessa notícia, de que essa terra seria invadida por esses inimigos, né, o rei Josafá ele fica desesperado, ele fica sem saber o que fazer, mas aquela convicção de fé no Deus poderoso, que ele já tinha experiência com esse Deus, né, ele toma uma decisão, ele decide confiar plenamente de que o Senhor poderia livrar Judá, não só dos ataques dos exércitos, mas de todo e qualquer desastre que pudesse vir. E veja o que Josafá ele diz aqui no verso 9, verso 9. Ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Irmãos, nós podemos ver aqui que Josafá confiava plenamente no poder e na fidelidade de Deus, independente das circunstâncias ou da grandeza do que estava vivendo, do que estava por vir, mesmo diante da ameaça de nações fortes, mesmo diante de pragas, de doenças, ele clamou ao Senhor. E é exatamente assim que nós cristãos hoje devemos agir diante dessa ameaça, dessa pandemia, desse coronavírus, dessas notícias que chegam, dessas colocações do governo, imposições, quarentenas e tudo mais, né? Essa experiência de Josafá é um exemplo para nós nos nossos dias. Uma coisa que me chamou a atenção foi a primeira atitude de Josafá, foi de confiar no Deus que ele conhecia, mesmo com o seu coração amedrontado. Às vezes a gente fica constrangido com esse termo, dizer que nós estamos amedrontados ou que estamos com medo,
Mas olha o que está em 2 Crônicas, versículo 3. Aí diz que Josafá teve medo e se pôs, um rei, né, um rei poderoso que tinha domínio militar, teve medo. Mas o que ele faz? Ele se pôs a buscar o Senhor. Ele era um rei poderoso, mas ele era um homem comum. Ele era um homem que tinha sentimentos como qualquer um de nós tem. Por isso, o primeiro passo é reconhecer diante de Deus nossos medos e nossas fraquezas. E isso não quer dizer que nós não tenhamos fé, né? Se você tem ficado assustado com essa pandemia, ou até mesmo assustado com outras circunstâncias da sua vida, com coisas que têm chegado à sua cidadela, à sua estrutura, de forma a te afrontar, de forma a te oprimir, exponha os seus sentimentos em oração. O Salmo 103 nos diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E quando nós mostramos a nossa fragilidade e pedimos o seu socorro, Deus ele sempre vai agir em nosso favor, como fez com o rei Josafá. Naquele momento, ele foi tomado por um medo, por algo, por uma notícia, né? Por um rumor. Mas ele escolheu confiar no Senhor. E nós devemos fazer a mesma coisa diante desse momento nosso de preocupação. O rei sabia que a verdadeira ajuda vinha de Deus e levou o seu povo também a buscar em oração. Eu afirmo que nós servimos a um Deus poderoso, irmãos, a um Deus vivo, a um Deus fiel, a um Deus misericordioso. Amém, igreja? A nossa postura como cristão tem que ser da mesma forma, tem que ser uma posição de convicção, de fé, de esperança, de certeza, né? E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a confiar em Deus, nós vamos experimentar o que diz em Filipenses 4:7, né? A paz de Deus. E essa paz, quando nós experimentamos essa paz, o Espírito Santo ele nos enche de esperança, ele nos dá um conforto, um acolhimento interior, nos mostra que nenhum mal dura para sempre, nos mostra que Cristo é maior do que todas as coisas. Amém, igreja? Sempre estará ao nosso lado, lutará em todas as frentes a nosso favor. Nós precisamos crer nessas promessas. Nós vemos a oração de Josafá, que Josafá fez diante daquela ameaça. Ele se dirige a Deus. Josafá ele se lembra de todos os livramentos e vitórias que Deus tinha dado no passado. Tem um cântico que nós cantamos muito aí na igreja, que eu gosto muito quando o Diácono Guedes canta, que diz que tente lembrar. Eu não sei se é esse o título, né? Mas ele pede ao Senhor também que se lembrasse das suas promessas, como se Deus se esquecesse das promessas que ele fez, né? Que ele tem na sua palavra. Mas da mesma forma que nós pedimos para que Deus se lembre das suas promessas, nós devemos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. Temos que tomar posse das promessas escritas na Bíblia. Uma delas está no Salmo 91, que diz que praga alguma chegaria à nossa tenda. Eu creio nisso. Isso é uma promessa de Deus, né? E nós precisamos viver pela fé, nós precisamos crer nessa promessa. E Josafá, ele diz aí no verso 12, ele diz assim: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estarão postos em ti. Que coisa maravilhosa! Seja o que houvesse, fosse o que fosse, seja o que seja, nossos olhos precisam estar colocados em Deus. Continuemos olhando para Jesus, continuemos olhando para a esperança, para as promessas, para aquilo que nós já alcançamos em Cristo. Jesus, ele mesmo fala que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Deus, ele olha para o coração de Josafá e ele responde a Josafá e ao povo de Judá.
em determinado momento, né, daquela angústia, daquela coisa toda, daquele imbróglio, Deus ele manda um profeta e esse profeta traz a eles uma informação de Deus, uma notícia de Deus. Nós podemos ver isso aqui no Salmo, no versículo 17, em que Deus agora diz para Josafá: nesse encontro, Josafá, não tereis de pelejar, apenas tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meu irmão, que palavra! E essa palavra chega ao nosso coração hoje. Essa palavra serve para nós não apenas em relação ao coronavírus, não apenas em relação a essa pandemia, mas para todas as áreas da nossa vida, para todas as situações de confronto. E a única coisa que Deus pede para nós é que nós confiemos no seu poder. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará, diz no Salmo 37. Porque eu quero te dizer uma coisa: Deus fará tudo que for preciso para livrar os seus fiéis e o seu povo. Nós não sabemos se essa pandemia vai se estabilizar na próxima semana, se vai se estabilizar no final do mês de abril, enfim, se as coisas vão melhorar, se vão piorar, mas mesmo assim nós devemos olhar para a salvação que Deus nos oferece, porque ela nos livra de algo muito pior do que coronavírus, do que H1N1, do que essas coisas que o mundo está experimentando. O mundo está em aflição, o mundo está sob juízo. Isso que está acontecendo aí não é uma operação do diabo, é uma operação de Deus, é um juízo de Deus sobre a iniquidade que está no mundo. O mundo tem zombado de Deus, tem afrontado Deus, e a palavra de Deus diz lá em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. E o que está acontecendo é justamente um furor daquilo que o homem nessa geração tem feito para Deus. Mas vamos falar de Josafá, que é o que nos interessa. Josafá, ele louvou, ele adorou o Senhor antes mesmo da vitória contra o exército. Antes que acontecesse a vitória, ele já estava louvando a Deus. E depois disso aconteceu algo surpreendente. Aqui no verso 22, diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados ou foram derrotados. Por isso, meu irmão, mesmo diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, você e eu podemos ter a certeza de que o Senhor é por nós, e que nada e nem ninguém poderá nos separar do seu amor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que o momento é de preocupação. A Bíblia nos convida a agir como o rei Josafá, a manter uma coragem inabalável no Senhor, porque mesmo que nós não saibamos o que vem pela frente, nunca duvide que Deus nos abandona no meio da crise, que Deus nos abandona à própria sorte. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. O mundo tem um outro cântico que eu gosto muito, que eu peço ao seminarista Guedes para cantar, que chama-se Noites Traiçoeiras, né? Cantou agora quarta-feira no nosso culto, e aquele hino tem uma coisa, uma frase que eu acho linda: mesmo que o mundo quer nos fazer chorar, mas Deus quer nos ver sorrindo. E nessa noite nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos orar com a ministra Andréia, e ao final eu vou estar ministrando sobre a tua vida, levantando a minha voz, declarando o poder, as promessas, declarando que nossos olhos estão no Senhor e só nele nós confiamos. Que Deus te abençoe.